Você já ouviu falar de economia circular, provavelmente. Mas você já ouviu falar da economia da água? Você está no canal Hidros Meio Ambiente, o meu nome é Ricardo. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender as inter-relações entre ambas e entender exatamente o que é a economia circular da água. Este vídeo é a continuação do assunto do vídeo anterior de 19/5/21 sobre a economia da água, considerada no contexto das comparações entre a economia linear versus a economia circular. No vídeo anterior nós vimos os princípios da economia circular sendo aplicados na economia da água. E neste vídeo nós vamos aprofundar esse conceito, discutindo de uma maneira mais direcionada a questão da economia circular aplicada à economia da água. Hoje nós vamos falar desta nova visão, aprofundá-la, que é a visão da economia da água sob o ponto de vista da economia circular. Para tanto, nós precisamos apresentar alguns dados para que tenhamos uma noção da abrangência deste assunto. O primeiro deles é um dado fornecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, sobre a retirada anual de água dos corpos hídricos ao redor do mundo, que é estimada em cerca de 4.250 quilômetros cúbicos. Esse número é um número bastante grande, de proporções gigantescas, e para nós termos uma noção mais próxima do nosso dia a dia, em litros, seria algo como um número 4 multiplicado pelo número 10 com 15 zeros após. Ou seja, nós temos uma retirada bastante grande e a partir de vários corpos de água ao redor de todo o mundo, mas desta retirada, o uso agrícola para irrigação representa a maior porção, com cerca de 71,7%, quase 72%. Dentre os fatores que ameaçam a presente sustentabilidade hídrica global, nós temos a própria crise da água que estamos vivendo, assim como aliada à crise dos alimentos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. E também temos as mudanças climáticas, que se por um lado causam enchentes e inundações em alguns pontos da Terra, em outros pontos causa estresse hídrico devido à escassez de água, devido à limitação das fontes de água e especialmente em regiões do Oriente Médio e da África. Para tanto, nós temos então o conceito da economia circular da água, que visa o aproveitamento e a otimização das fontes de água que nós temos, que, como vimos pelo número da FAO, são bastante grandes as demandas de água que nós temos no planeta atualmente. O que é o conceito de economia circular da água? Ele é definido como um modelo de negócio que visa o reuso não convencional da água como fonte alternativa para fins diversos, enquanto propicia a extração de recursos com valor econômico agregado a partir de fontes de água não convencionais, de maneira a desenvolver um sistema de produção e de consumo sustentáveis. Quando nós falamos de sustentabilidade aqui, nós devemos nos lembrar do famoso relatório Brundtland e, através dele, o desenvolvimento do conceito da sustentabilidade, que é a utilização dos recursos naturais, de modo que nós possamos manter a nossa presente geração, a geração humana, e não comprometendo o oferecimento, a oferta desses recursos naturais para as futuras gerações. Vamos analisar melhor o que esse conceito da economia circular da água nos diz. Bom, primeiramente, ele é um novo modelo de negócios. Sim, é um novo modelo de negócios, e dentro desse modelo de negócios bastante amplo, ele se insere nele uma série de pequenos ou menores modelos de negócios, dependendo das fontes de água que nós vamos utilizar. E essas fontes de água, elas são baseadas no reuso não convencional da água. Aqui é importante fazermos um parênteses para dizer que, quando nós falamos de reuso, nós precisamos ter técnicas, tecnologias, métodos que permitam que as águas obtidas dessas fontes não convencionais sejam tratadas convenientemente e de modo que não ofereçam efeitos nocivos, danos, perigo para o consumo das populações e para qualquer tipo de uso, enfim. Nós, então, já falamos a respeito desse reuso, que é baseado justamente nas fontes alternativas para finalidades diversas. Porque, como nós vimos no início ali, num dos slides, nós não temos apenas um aumento da quantidade a cada ano, nós temos também um aumento da diversidade de finalidades de uso da água. Além disso, nós temos um modelo no qual há uma extração de recursos com valor econômico agregado. A partir dessas fontes de água
alternativas ou não convencionais. Esses recursos mencionam, por exemplo, quando nós extraímos enxofre a partir da extração prévia do sulfato das águas naturais, eles têm valor econômico agregado, porque nós recuperamos, nós recobramos determinados elementos que são considerados, quando estão presentes nas águas naturais, são considerados poluentes. Nós falamos isso no vídeo anterior de 19/5/21. E assim como nós temos esses materiais, nós temos também a energia. Nós temos tanto materiais como energia que são lançados nos corpos hídricos e que podem ser recuperados e utilizados como recursos. E tudo isso sustentando um modelo de produção e de consumo que, como eu já disse, de acordo com o relatório Brundtland, são sustentáveis para a sociedade e para a humanidade. Bem, as demandas crescentes e diversificadas de abastecimento de água, então, estão impulsionando a exploração dessas fontes não convencionais. E de uma maneira que é crítica para a garantia da sustentabilidade hídrica, que, como vimos, está seriamente ameaçada. E isso em especial através do reuso, voltado às atividades humanas e especialmente na irrigação agrícola, que é basicamente o tema de reuso que nós estamos utilizando aqui neste vídeo. Para tanto, nós vamos também diferenciar o que são fontes de água convencionais e não convencionais. As fontes de água convencionais são aqueles recursos hídricos que compõem o ciclo hidrológico. Neste vídeo nós não vamos falar a respeito do ciclo hidrológico, mas em outro vídeo teremos talvez a oportunidade. Mas o que é o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico compreende toda a água que pode ser retirada de rios, córregos, de lagos, de reservatórios de águas pluviais e de aquíferos subterrâneos, sendo esses aquíferos subterrâneos os poços freáticos, os poços profundos e outros tipos de aquíferos. Nós devemos também lembrar, ressaltar que recursos hídricos podem ser caracterizados de duas formas principais, em quantidade e em qualidade. E quando nós falamos a respeito desse ciclo hidrológico, nós temos como motor desse ciclo hidrológico a precipitação, as águas de chuva, bem como o mecanismo de evaporação, seja do solo, seja de outras origens. Já as fontes não convencionais, elas são provenientes da água dos mares e dos oceanos, e aqui nós começamos a falar um pouquinho a respeito das tecnologias e métodos e técnicas, enfim, que precisamos lançar mão para que possamos purificar essas águas, a fim de que elas se tornem utilizáveis. Como sabemos, a água dos mares e dos oceanos, elas são salgadas, têm alto teor salino. Para que nós possamos então utilizar essas águas da maneira que nós necessitamos, inclusive para dessedentação, para uso doméstico, para uso industrial e para qualquer tipo de uso, nós precisamos lançar mão de técnicas, de tecnologias de dessalinização, por exemplo, ou de osmose reversa, que também promova a dessalinização. Enfim, nós precisamos de tecnologias que sejam acessíveis economicamente e também que garantam a segurança de uso dessas águas. E isso aqui se aplica, esse princípio se aplica para todas essas fontes de água aqui e para todas aquelas que são chamadas de não convencionais, bem como as fontes de água convencionais também. Nós temos também as águas pluviais, nós temos as águas de drenagem agrícola, nós temos as águas de resfriamento termoelétrico, nós temos as águas de fraturamento hidráulico, ainda temos as águas residuais industriais, que são aquelas águas resultantes dos processos industriais e que são lançadas, que são descartadas no meio ambiente. Assim como nós temos também as águas residuais domésticas, que são os esgotos domésticos produzidos nas residências e que depois de tratamento são passíveis de reuso. E temos também as descargas comerciais, como por exemplo as descargas térmicas de instalações onde as águas são aquecidas e são lançadas também nos corpos d'água. Bem, a grande quantidade, como nós vimos, de fontes de água não convencionais representam uma oportunidade bastante promissora para o atendimento à demanda hídrica. Como nós vivemos uma situação de insegurança hídrica, de instabilidade quanto à possibilidade de atendimento da demanda e dos usos. E isso tem acontecido num momento como esse que estamos vivendo, que é uma nova era de grande urbanização. Nós estamos ouvindo falar a respeito das cidades inteligentes. Esses princípios de fontes de água alternativa sendo utilizadas
se aplicam também nas cidades inteligentes. E em alguns países já se vem utilizando água de reuso de esgotos tratados para irrigação, por exemplo, de culturas de milho, e especialmente em regiões com grande escassez hídrica, como mencionei aqui, a exemplo do Egito, que é um país que vem se utilizando para a irrigação das culturas de milho. Para nós entendermos agora de uma maneira mais direcionada, mais focada a economia da água e relacionando os seus aspectos linear e circular, nós vamos falar primeiro aqui da economia linear. Precisamos entender que esta economia linear, cujos ciclos não se fecham, em que nós temos uma grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos que são gerados e lançados nos corpos hídricos, no meio ambiente, sem nenhum aproveitamento ou com baixíssimo grau de aproveitamento, nós temos também, para essa geração desses resíduos sólidos e líquidos, o uso de materiais técnicos e biológicos misturados. E isso tudo, essa situação de materiais técnicos e biológicos misturados e que geram grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos lançados nos corpos hídricos, no meio ambiente, tem como resultado uma rápida deterioração da qualidade e quantidade das águas naturais. Uma rápida deterioração porque os corpos hídricos, os corpos d'água não conseguem absorver esses materiais, não conseguem absorver em curto tempo, em curta escala de tempo, esses resíduos, essa grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos que são gerados e lançados neles. E aqui nós temos o ciclo chamado de linear, a economia linear da água. Nós temos as águas naturais, são chamadas de águas brutas, água bruta, que são captadas, que são transportadas através de sistemas de transporte hidráulico que compreendem tubulações, que compreendem válvulas, acessórios, canalizações das mais diversos tipos de materiais e também sistemas de bombeamento que, por sua vez, levam a água, transportam a água até os sistemas de purificação, que são as estações de tratamento de água para abastecimento humano e também as estações de tratamento de esgotos, tanto esgotos sanitários produzidos pelas populações, como também as estações de tratamento de resíduos líquidos industriais, de qualquer atividade que nós possamos pensar. Por exemplo, indústrias alimentícias. Isso tudo, então, representa uma economia da água linear e que tem baixa eficiência, baixo aproveitamento dos materiais, tanto técnicos como biológicos. É uma situação que perdura e que está chegando no seu limite, como nós falamos no vídeo anterior. Em contraposição a esse sistema, por isso o versus, economia da água linear versus circular, ou seja, um em contrário, em oposição ao outro, nós temos uma economia em que nós vamos ter estes dois ciclos. O primeiro deles chamado de ciclo biológico, onde nós temos a geração de produtos de consumo e, para gerar esses produtos de consumo, nós temos o uso de materiais biodegradáveis ou materiais obtidos a partir da matéria vegetal e também a partir de matérias obtidas através do reino animal. Nesse ciclo biológico, onde se geram os produtos de consumo, como por exemplo, produtos de limpeza, os shampoos, as embalagens, há também o descarte. E quando esses produtos são descartados, eles vão ser degradados no meio ambiente através do solo, através da água e mesmo através do ar e também através dos mecanismos que as bactérias decompositoras realizam na natureza e vão retornar o seu valor como nutrientes biológicos para o solo de forma a enriquecer a biosfera ao invés de contaminá-la. Ou seja, eles são descartados como acontece na economia linear, porém sendo descartados diretamente ou passando por diversos usos consecutivos após o consumo ou durante o consumo, eles retornam o seu valor como nutrientes biológicos, se reintegrando então e formando um ciclo fechado. Por isso a economia é chamada de circular, porque temos um ciclo fechado, ao contrário da economia linear, onde nós temos, como nós vemos aqui, um caminho de começo, meio e fim, entrada e saída, ok? Temos também dentro desse ciclo da economia circular o ciclo chamado ciclo técnico, que é o segundo ciclo.
onde nós temos a geração dos produtos de serviço. Da mesma forma que no ciclo biológico nós vimos aqui a manufatura, a fabricação e a geração desses produtos, aqui nós vemos, por exemplo, roupas, nós vemos alimentos, nós vemos os produtos de limpeza, de higiene pessoal. Aqui nós temos também a fabricação ou montagem, como queira falar, dependendo do tipo de produto. Nós temos esses produtos de serviço dentro do ciclo técnico e temos a geração de materiais diferenciados, que são projetados desde o seu início para reuso. O ciclo técnico ele ocorre numa esfera chamada tecnosfera, ao passo que o ciclo biológico ocorre na chamada biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto de elementos animais, de elementos vegetais, o conjunto do ar, do solo e da água, de todos os elementos naturais e recursos que nós temos presentes ao nosso redor. O ciclo técnico já ocorre dentro da tecnosfera. E sendo projetados desde o seu início para reuso, nós temos o uso de materiais técnicos sendo introduzidos para a fabricação desses produtos. Esses materiais técnicos também podem ser considerados como nutrientes. São chamados assim nutrientes técnicos, de modo que eles circulem em ciclos industriais fechados, principalmente os que não são produzidos de forma contínua pela biosfera, ou seja, materiais não renováveis. Nós temos aqui, por exemplo, televisores, nós temos máquinas de lavar, nós temos computadores, entre muitos outros produtos celulares, entre muitos outros produtos que são fabricados nesse ciclo. E eles então dentro desses ciclos, circulam dentro desses ciclos industriais fechados, mas são reaproveitados, são reutilizados, são reintegrados de alguma maneira, para que nós não tenhamos o lançamento dos mesmos no meio ambiente. A proposta desse ciclo técnico é alimentar continuamente então a geração de novos produtos de serviço, inclusive não só através da economia circular, mas através do design C2C ou C2C, nós dizemos de berço ao berço, cradle to cradle. Ao contrário do princípio da economia linear, que nós temos do berço ao túmulo, ou seja, da natureza para a natureza, da natureza sendo retirada e para a natureza voltando, mas sem nenhum tipo de tratamento e causando poluição, formas de poluição, ok? Então, dentro desse conceito cradle to cradle, esses produtos retornam, esses produtos de serviço retornam. E eles são chamados de produtos de serviço porque o seu valor para o usuário não está no produto em si, mas no serviço que esse produto proporciona. Como, por exemplo, nos sistemas de transporte, no uso das roupas, na luz, no entretenimento e em outros mais. Aqui nós vemos então ambos os ciclos, ciclo biológico e ciclo técnico, unidos, trabalhando de maneira integrada dentro do contexto da economia circular e da economia C2C. E tudo isso para explicar o que são materiais técnicos e biológicos misturados. No ciclo biológico, então, os processos naturais da vida regeneram materiais através da intervenção humana ou sem ela. Aliás, muitos dos processos de reutilização ou de reintegração desses materiais dentro do ciclo biológico são realizados, digamos, de maneira espontânea, favorecido pelos próprios mecanismos, pelos próprios mecanismos naturais e pelos próprios ciclos biogeoquímicos. Nós também vamos falar a respeito desses ciclos biogeoquímicos em um vídeo posterior. Agora, já no ciclo técnico, desde que haja energia suficiente, este ciclo aqui, nós temos, pela intervenção humana, a recuperação de materiais e a recriação da ordem em um tempo determinado. Ou seja, depois que nós temos o descarte desses produtos que não são utilizados, eles são em algum momento planejado, isso já é planejado, isso já é feito com planejamento, eles são reintegrados num determinado processo e são reutilizados, e são reciclados, enfim, todos aqueles processos que são utilizados para a reintegração desses materiais nos ciclos produtivos. Inclusive nós temos aqui também o conceito da obsolescência programada, que nós temos nos eletrodomésticos, nos aparelhos celulares, nos computadores, para que esses produtos, uma vez sendo utilizados, não sejam lançados diretamente no meio, mas já tenham o seu tempo de obsolescência programado, planejado, para que possam ser coletados e reintegrados nos processos de fabricação, tornando-se numa nova fase em novos produtos.
Nós temos então dentro do conceito da economia circular da água agora, em contraposição ao conceito da economia linear, algumas características diferenciadas em relação ao que nós já falamos. Como, por exemplo, o uso de fontes de água não convencionais. Como já explicamos, já falamos a respeito de que existem várias fontes de água não convencionais. Nós temos novas tecnologias para a recuperação das águas, que, como eu disse, também são tecnologias que foram desenvolvidas para que propiciassem segurança hídrica e segurança no consumo, segurança no uso dessas águas para os seres humanos e para todo tipo de uso possível. E nós temos, como eu disse, também novos modelos de negócios para cada uma dessas fontes de água aqui. Nós podemos ter, realmente, de fato, temos um modelo de negócios para as águas dos mares e dos oceanos, uma tecnologia específica para os mares e oceanos, a água dos mares e oceanos, para que ela possa ser utilizada, para as águas pluviais, para as águas de drenagem agrícola, para as águas de resfriamento termoelétrico, para as águas de fraturamento hidráulico, para todas essas fontes de água alternativas não convencionais que nós já falamos. Nós temos então um grande modelo de negócios em que nós temos de maneira circularizada a manufatura, o uso para consumo, tanto da energia, como também para a agricultura, como também para a indústria. Temos os processos em que são reaproveitados de maneira geral, como por exemplo os processos de reciclagem, recuperação, esses materiais e assim por diante. E aqui nós temos então o ideal que nós estamos buscando viver. Nós hoje podemos considerar que, dependendo do país, dependendo da cultura, nós estamos num estágio de transição da economia linear para a economia circular e, inclusive, aplicada à economia da água. Nós temos então esta fase linear, que nós já falamos, indicando aqui por essa seta que estamos no caminho para essa economia circular da água. E é isso que resultará em maior economia, maior segurança, maior proveito para toda a humanidade, para a sociedade como um todo. Nós temos aqui as referências bibliográficas que vão ficar aqui no slide para que você possa consultá-las, se assim o desejar. Eu convido você ao fim desse vídeo para que você compartilhe os vídeos desse canal, este vídeo em especial, para que você curta, para que você se inscreva, para que você possa continuar aproveitando esses conteúdos. Você não vai ver esses conteúdos de uma maneira assim generalizada na internet, são conteúdos bastante específicos e especiais. Então fique conosco aqui. Eu agradeço desde já pela sua companhia e até o próximo vídeo.